paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28 e versículo de número 20, que vai nos dizer assim: Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Davi encorajando a Salomão, para que Salomão fizesse a obra. O Senhor, Ele te trouxe aqui para te falar que hoje Ele está te encorajando. Porque Deus, irmãos, Ele sabe que não é fácil. Não é fácil quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus. Deus havia escolhido a Salomão. Como Deus escolheu pessoas aqui que pediram: Deus, se eu sou escolhida, se eu sou escolhido pelo Senhor realmente, se o Senhor tem uma obra comigo, me confirma. E Deus hoje está te confirmando já no início desse vídeo que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Mesmo que hajam obstáculos, adversidades, nunca esqueça, Deus me escolheu. Havia uma escolha de Deus para com Salomão, mas nem por isso seria fácil, né, irmãos? Não é porque há uma escolha de Deus na minha e na sua vida que tudo vai ser fácil. Não é porque há uma escolha de Deus na minha e na sua história que tudo vai acontecer de maneira perfeita. Não vai ser assim. Muitas vezes vai ter adversidades, vai ter problemas, vai ter levantes, vai ter lutas para que a gente venha desanimar. Mas hoje o Senhor está dizendo: não te desanimes. Declare comigo: eu recebo força do meu Deus hoje. Eu recebo força do meu Deus hoje. Ser forte e corajoso e faze a obra. Seja forte e corajoso e continue fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Mas, irmã, eu entrei aqui pensando em parar. Eu entrei aqui pensando em desistir porque eu estou muito cansada, rasto, candaraia. Eu estou muito cansado. Aí o Senhor hoje te encontra para lhe dizer com esta palavra que Ele sabe da tua exaustão, mas a ordem dele é que você continue fazendo o que Ele te chamou para fazer. Não é fácil. Não seria fácil para Salomão esta grande missão. Salomão se sentiu também incapaz. Tem momentos na minha e na sua vida que Deus nos entrega grandes missões, irmãos, que nós vamos nos sentir incapazes. Nós vamos olhar e dizer: Deus, eu não consigo. E Deus está dizendo: você está olhando para você. Você está olhando para a sua força humana. Você está olhando para o seu braço de carne. Mas quando eu lanço uma palavra na sua vida, eu lanço uma palavra não sobre o que você pode fazer humanamente falando, mas sobre aquilo que eu posso fazer na tua vida e que eu vou fazer e que eu quero fazer. Quem iria capacitar a Salomão era Deus. Coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente. Quem vai lhe capacitar para a grande obra que Deus lhe chamou é Deus. Quem vai lhe capacitar para ver os propósitos de Deus não é você, é Deus. Não olhe para a sua fragilidade humana como obstáculo, mas olhe para a sua fragilidade humana, rasto candaraia, como algo que Deus vai usar para glorificar o nome dele, porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Quem iria fazer o templo ali, meu irmão e minha irmã, era Salomão humanamente falando, mas a glória seria de Deus, porque Deus o fortaleceria. A grande obra que Deus lhe entregou, minha irmã, a grande obra que Deus lhe entregou, meu irmão, você vai colocar a mão humanamente falando para fazer por obediência, mas quem vai te dar a capacitação, a capacidade é Deus. Declare comigo: quem me capacita para viver o que Deus quer para mim é Ele. Quem me capacita para viver o que Deus quer para mim é Ele. Tem muitas pessoas, irmãos, que diante das grandes promessas de Deus se amedronta. Por quê? Porque começam a olhar para a incapacidade. Começam a olhar para aquilo que humanamente falando elas estão contemplando. E através dessa palavra Deus está dizendo para você: tire os olhos daquilo que é humano. Tire os olhos daquilo que você está vendo humanamente falando, porque eu não trabalho com teu braço de carne, rasto, candaraia. Eu não trabalho com as tuas limitações, mas eu trabalho com o meu poder. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fragilidade. O meu poder se aperfeiçoa na sua humanidade, para você entender que não é sobre você, mas é sobre um Deus que te chamou, que te capacita e que tem uma grande obra na tua vida. Declare comigo: Deus que me chamou, Ele me capacita. Ele tem uma grande obra na minha vida. O Deus que me chamou, Ele me capacita. Ele tem uma grande obra na minha vida. Deus estava com Salomão. Davi deixou bem claro: Deus, meu Deus, há de ser contigo. Ou seja, você não está sozinho.
Através dessa palavra, Deus está dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinha, mas irmã. É porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, riasto, candaraia, e eu não consigo ver saída. E eu acho que humanamente falando eu estou meio perdido, porque eu não sei nem por onde começar a fazer o que Deus designou para mim. Eu acho que eu não sou capaz e Deus está dizendo, você ainda não entendeu, que não é sobre a sua capacidade, mas é sobre quem anda contigo, é sobre quem está com você, é sobre quem confirma mais uma vez que Ele está contigo, porque essa palavra é uma confirmação, você já sabe que Deus está contigo, mas Deus pela misericórdia está lhe confirmando. Deus estava com Salomão e Deus não deixaria ele. Deus não vai deixar você. Deus, Ele não vai te deixar. Ele está ao seu lado. Irmãos, não existe nada melhor do que ouvirmos uma palavra como essa, né? Que Deus está ao nosso lado, que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos desamparar. Porque quando nós recebemos de Deus uma direção, quando Ele tem na nossa vida uma grande obra, muitas vezes nos amedrontamos. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado, não é verdade? E aí pensamos, Senhor, como é que vai ser isso? Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei cantar direito. Como é que vai ser? E Deus está dizendo, não é como é que vai ser, mas sim, o Senhor vai fazer, porque é para a glória do teu nome. Não pergunte como, não querer entender a forma de Deus trabalhar. Declare comigo, eu não vou querer entender o trabalhar de Deus, Ele vai fazer milagre. Eu não vou querer entender o trabalhar de Deus, Ele vai fazer milagre. Irmãos, milagre não tem explicação. Não tem como a gente ficar perguntando para Deus como, querendo entender tudo, porque nem sempre nós vamos entender tudo. Nem sempre nós vamos compreender os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus, eles são mais altos, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos. As direções de Deus, humanamente falando, vai soar como loucura aos nossos ouvidos. Você tá pensando o quê? Que Salomão se sentiu capaz? Ai, irmã, mas Salomão era um homem sábio. Deus deu para ele uma sabedoria extraordinária, sim, Deus deu para ele, mas Salomão, antes de receber a sabedoria de Deus, ele se sentiu incapaz. Salomão sabia, irmãos, que era Deus, arrasto, candaré, que ia fazer milagre na vida dele. Salomão sabia que era Deus quem ia fazer o impossível na história dele, porque ele não poderia fazer da força do braço dele. E ele disse isso para Deus, me dê sabedoria e conhecimento, para que eu possa julgar este povo, porque o Senhor me deu um grande povo, uma grande responsabilidade. E eu acho que eu não sou capaz. Salomão disse isso para Deus, irmãos. E tem momentos que a gente tem que falar a verdade mesmo para Deus. Deus, não é sobre a minha capacidade não, porque eu não tenho capacidade. Mas tu sabes o que o Senhor está falando. Se o Senhor está dizendo, é porque o Senhor me capacita. Tem muita gente, irmãos, que diante das promessas de Deus, adoecem. Ficam ansiosas, ficam frustradas, ficam com medo. Por quê? Porque elas não entendem que não é sobre elas. Elas começam a olhar para a carne, elas começam a olhar para aquilo que humanamente falando está diante dos olhos delas, e aquilo frustra mesmo, porque quando nós olhamos para nossa carnalidade, quando nós olhamos que somos mortais, que somos seres humanos imperfeitos, falhos, quando olhamos para nossa fragilidade, irmãos, automaticamente nós vamos pensar o que é impossível. Isso é loucura, porque humanamente falando, não tem a probabilidade, rasto, candaraia, de acontecer milagre. Humanamente falando, não tem a probabilidade das coisas mudarem. Mas aí Deus olha dos céus e diz assim: eu sou Deus que faço o impossível acontecer. Eu sou Deus que abro porta onde não tem parede. Eu sou Deus que trabalho de maneira especial. Estou trabalhando pela tua causa. Estou trabalhando pela tua vida. Estou trabalhando pelas tuas finanças. Estou trabalhando pela tua saúde. Estou trabalhando para cumprir a minha palavra. Deus estava com Salomão e não deixaria ele, e nem desampararia ele. O Deus que faz a promessa, irmãos, ele não desampara no meio do caminho. O Deus que faz a promessa, ele faz a promessa e traz aquilo que precisamos para viver a mesma. Não pense você que Deus vai lhe fazer promessas, vai deixar lá você frustrado, frustrada, não. Deus não vai fazer isso. Deus vai lhe fazer promessas e Ele vai entrar com providência naquilo que você necessita, naquilo que você precisa para viver a promessa. E através dessa palavra, Deus está falando contigo e dizendo: o que eu lhe prometi eu vou cumprir. E é eu que trago para a sua vida, para a sua história, o que você precisa. Eu não vou te desamparar. Declare comigo: o meu Deus não vai me deixar e nem vai me desamparar. Eu só preciso me despreocupar. O meu Deus não vai me deixar e nem vai me desamparar. Eu só preciso me despreocupar. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão ansiosas, que estão preocupadas mediante as promessas que Deus lhe entregou. Por quê? Porque elas são muito grandes. E Deus está dizendo: tire os olhos daquilo que humanamente falando você não pode fazer.
Tire os olhos daquilo que você sabe que é impossível para você, entregue nas mãos do Senhor. Faça a sua parte, adore, ore, exalte, bendiga. Mas quem faz a parte de Deus é Deus, não é você. Pare de achar que é você que faz a parte de Deus. Pare de achar que é você que faz milagre. Pare de achar que é você que faz a resposta acontecer, porque você não faz, eu não faço, nós não fazemos. Quem faz o impossível acontecer é Deus, não somos nós. Quando você entende isso, seus dias ficam mais leves. Quando você entende isso, você não tem a promessa de Deus como um peso. Você vai observar, irmãos, que até que Salomão acabasse todas as obras para o serviço da casa do Senhor, Deus estaria com ele. A obra seria concluída. Deus está dizendo: a obra que eu lhe entreguei, eu sou o Senhor que trago conclusão. A obra que eu lhe entreguei, eu sou o Senhor que não lhe desamparo até a obra ser concluída. Então não é sobre você. Não é você que prega, não é você quem canta. Não é você, meu irmão e minha irmã, quem faz missão. Não é você quem faz a obra de evangelismo. Não é você. É Deus, é o Senhor, é aquele que te chamou. É Ele quem te capacita. Irmãos, a capacidade vem de Deus. A capacitação vem do céu. Descansa o teu coração. Salomão só precisava crer na palavra. Salomão só precisava se posicionar. Você só precisa se posicionar. Ao invés de estar ansioso e ansiosa, ao invés de estar buscando meios, métodos para saber como o milagre vai acontecer, vai orar. Vai agradecer a Deus porque Ele já lhe capacitou. Vai agradecer a Deus porque Ele já fez. Descansa o seu coração. Deus não nos entrega promessas para a gente ficar ansioso, para a gente ficar doente, não, irmãos. Deus nos entrega promessas para que a gente viva a mesma, para que a gente possa glorificar ao Senhor, para que a gente possa entender que não é a força do nosso braço. O que tem de pessoas pensando que é sobre ela, que é sobre ele, que é a força do braço dele, que é a força do braço dela. É por isso que adoece. É por isso que fica frustrado, é por isso que fica frustrada, é por isso que fica exausto e exausta. Por quê? Porque está pensando que é sobre ele, sobre ela. A partir do momento que você entende que é sobre Deus, a partir do momento que você entende que quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem restaura é Deus, quem liberta é Deus, quem faz o impossível acontecer é Deus, você compreende que Deus, meu irmão e minha irmã, Ribianda Candará, é quem vai te capacitar, é Deus quem vai abrir a porta, é Deus quem vai fazer a cura, a restauração, a libertação acontecer. Só descansa. Foram estas as palavras de Davi a Salomão: descansa. Você precisa entender, Salomão, que a obra, antes de ser entregue nas suas mãos, não é sua, é de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o plano, o projeto, o direcionamento não é nosso, mas é de Deus para a nossa vida. Declare comigo: o plano não é meu, mas é de Deus para a minha vida. O plano não é meu, mas é de Deus para a minha vida. Se você tem sonhos, projetos, planos que Deus lhe entregou, entenda de uma vez por todas: é de Deus, não é seu. Você só se posiciona, você só crê, você só coloca sua fé em ação, você só confia, porque é Deus quem faz milagres acontecer. É Deus quem faz respostas chegarem. É Deus quem glorifica o nome dele de maneira especial. E é isso que Deus está fazendo, glorificando o nome dele. É isso que Deus está fazendo, mostrando para você que não é sobre o que você tem, não é sobre aquilo que você contempla, não é sobre você humanamente falando, mas é sobre a promessa dele. Declare comigo: a promessa de Deus é maior do que qualquer cenário contrário. A promessa de Deus é maior do que qualquer cenário contrário. O cenário de Salomão, humanamente falando, não era favorável. Ele se sentiu incapaz, mas nós observamos que Deus o capacitou. Deus trouxe a capacitação para ele. Assim é na minha, na sua vida. Deus, quando ele manda, ele garante. Quando ele nos chama, irmãos, ele traz a garantia. Ser forte e corajoso. Seja forte, minha irmã. Seja forte, meu irmão. Tenha coragem para viver os propósitos de Deus, porque não é fácil. Nós sabemos que Deus, ele nos entrega grandes missões. E quando algo é muito grande, nos deixa ansiosos. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa incapacidade. Nós olhamos para a nossa humanidade e pensamos: meu Deus, como é que isso vai se cumprir? Meu Deus, como é que isso vai acontecer? Só que o que você precisa fazer é só acreditar. É só ter coragem para viver o propósito do Senhor e fazer a obra. E fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Vai fazendo. Vai fazendo. Mas, irmã, eu me acho incapaz. Vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Vai chegar um momento que você vai ver que Deus vai lhe capacitando. Vai chegar um momento que você vai ver que Deus vai trabalhando na sua vida, que Deus vai trabalhando no que precisa ser trabalhado e trazendo para você o que você necessita. Ele não te deixará. Ele não te desamparará. Vai haver conclusão de grandes obras.
Vai haver conclusão, rasto, candaraia, ribianchurabasto, daquilo que o nosso Deus, ele te chamou para você viver, para você fazer. Não pense que vai ficar inacabado, diz o Senhor. Não pense que vai ficar pela metade, diz o Senhor, mas vai ter conclusão. O templo foi concluído, foi edificado. Porque Deus capacitou, porque Deus não desamparou, porque Deus esteve com Salomão e não o deixou. Era sobre Deus, não era sobre Salomão. Deus estava naquela obra, Deus está contigo. Deus, ele está com você e ele diz para você de maneira clara: não te deixarei e nem te desampararei. Só descansa. Tira esse fardo pesado da ansiedade. Tira esse fardo pesado do medo. Tire esse fardo pesado da insegurança. E a partir de agora confie. E a partir de agora descanse, porque Deus tem o controle inteiramente de todas as coisas. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo. Eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo. Você só precisa confiar. Você só precisa descansar, porque Deus está contigo e não te desamparará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito, porque o Senhor é um Deus fiel, riasturianda candaraia, que fala conosco de maneira clara, nos mostrando dentro da tua palavra que a capacitação não vem de nós, Pai. Não é sobre a força do nosso braço, Senhor, não é sobre a nossa humanidade, porque nós somos falhos, mas é sobre a tua palavra, é sobre o Senhor que capacita, é sobre o Senhor que fortalece, é sobre o Senhor que anima, que levanta, que restaura, que cura, que liberta, que faz o impossível acontecer. Não era Salomão, Pai, que ia fazer aquela obra sozinho, mas o Senhor estaria com ele, meu Pai, até a conclusão daquela obra. O Senhor está com teu filho, a tua filha, eles só precisam descansar, rabasturianda candaraia. Eles só precisam confiar que o Senhor está inteiramente no controle de todas as coisas e que ninguém vai anular a tua palavra, ninguém vai anular aquilo que o Senhor já determinou, que os teus filhos só confiem, rasto candaraia, porque tu és o Deus do impossível, porque tu és um Deus de milagres e o Senhor trabalha, meu Pai, de maneira especial a favor daqueles que acreditam, a favor daqueles que creem, arrasto candaraia, a favor daqueles, meu Pai, que o Senhor escolhe para uma obra. O Senhor havia escolhido a Salomão, assim como o Senhor escolheu o teu filho, o Senhor escolheu a tua filha, não foram eles que pediram, mas o Senhor resolveu escolher, e o Senhor é o mesmo Deus que está dizendo que capacita, que está dizendo para o teu filho ser corajoso, para a tua filha ser forte, para que eles venham viver o teu propósito, Pai, porque não é fácil, mas eles precisam acreditar que o Senhor inteiramente está no controle de todas as coisas, e quando o Senhor manda, o Senhor garante. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória,
Amém. Assim como Deus, ele esteve com Salomão, não o deixou, não o desamparou. Deus está contigo. Quem vai trazer a conclusão para esta grande obra é Deus. É Deus quem te capacita, é Deus que te fortalece. Só confie, só descanse e acredite que Deus, quando Ele escolhe, Ele garante. Quando Ele chama, Ele traz a capacitação. Ele traz aquilo que você precisa. Salomão só precisava confiar que Deus estava com ele. Você só precisa confiar e descansar, pois Deus é contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.